Boa tarde. Então, nós hoje vamos continuar o estudo de ontem. Aliás, é para mim difícil apresentar este estudo ao longo de uma semana. Porquê? Porque este estudo é sempre uma continuação dos dias anteriores, ok? Portanto, isso há um problema que é, perdendo um dia, perde-se uma das peças do puzzle, tá bom? No entanto, como este é o meu tema preferido, eu sou um bocado suspeito, não é? Mas eu penso que vale a pena nós percorrermos este caminho, compreendemos exatamente este caminho, porque, como vos disse ontem, nós estamos a falar do Evangelho da Salvação, que, infelizmente, e pelo menos esta é a minha opinião, prega-se muito o que nós devemos fazer, prega-se pouco como o devemos fazer. Prega-se muito o que eu tenho que fazer, tenho que virar à esquerda, tenho que virar à direita, tenho que andar em frente, tenho que andar para trás. Prega-se pouco o Evangelho da Salvação. E é por isso que eu considero que é muito importante nós compreendermos perfeitamente qual é a minha parte, qual é o meu papel no Evangelho da Salvação. E eu não tenho nenhuma capacidade, não há nada que eu possa fazer para me salvar. No entanto, a salvação depende 100% de mim. Perceberam o que eu disse? Concordam com o que eu disse? Eu não me salvo. Nada que eu possa fazer me dá a salvação. Mas sem a minha parte, eu não sou salvo. A salvação depende de mim. E eu penso que esta parte é muito importante. É eu saber qual é a minha parte. Porque se eu não sei qual é a minha parte, eu posso estar aqui na igreja, posso acreditar no Senhor e posso não estar a fazer a minha parte. Nós ontem vimos uma parte muito importante neste nosso estudo do santuário. Então, parte 2, nós vamos tentar hoje entrar no lugar santo. Nós ontem estivemos no pátio, lembram-se? Temos dois objetos, o altar de sacrifícios, temos a pia, vimos que ambos os objetos representam Cristo, Cristo é o Cordeiro do mundo, Cristo é a água da vida, mas vimos que também representa para nós espiritualmente o início da nossa caminhada, certo? Nossa conversão, aceitar Cristo como nosso Salvador e a nossa decisão pelo batismo para pertencermos ao povo do Senhor, certo? Mas nós vimos que mais importante que isto, o pátio representa uma das doutrinas centrais do cristianismo, uma das doutrinas centrais da Reforma Protestante. Qual foi essa doutrina? A justificação pela fé. E nós vimos que a justificação pela fé é um sinónimo de... do quê? Perdão pela fé. Ou seja, eu sou perdoado porque eu acredito que se confessar os meus pecados ao Senhor, Ele é fiel e justo para perdoar os meus pecados. Amém? Isto é a justificação pela fé. Bom, nós estamos a ver que, e vamos ver que existe um padrão no pátio, no lugar santo e no lugar santíssimo, que é a obra é 100% de Deus, mas eu tenho que dar autorização. Ok? O perdão está disponível para todos, mas nem todos recebem, porque nem todos cumprem com os requisitos. E esses requisitos são o arrependimento e a confissão e o aceitar o perdão do Senhor. Ok. Vimos então que, de facto, existe um caminho espiritual no santuário, vimos muitos textos para isto, vimos Cristo no santuário, vimos a nós no santuário, vimos que a justificação e o perdão são a mesma coisa e então que a justiça imputada, aquilo que acontece na justificação pela fé, é algo de muito importante. Ora, se nós iniciamos um caminho no santuário, quer dizer que a justificação pela fé não é o caminho
completo. Perceberam o que eu disse? Sabem que Martinho Lutero, quando ele olhou para a justificação pela fé, e ele foi um grande arauto da justificação pela fé, e foi um homem de Deus, um homem que Deus levantou, mas ele ficou por aí. Martinho Lutero, ele queria retirar um livro da Bíblia. Sabiam qual era o livro? O livro de Tiago. E ele não suportava o livro de Tiago. Porque o livro de Tiago apresenta algo que não encaixava na visão dele da justificação pela fé. Ora, o livro de Tiago não está a contradizer a justificação pela fé, mas está a dizer que há algo mais que o Martinho Lutero não entendeu. Está bom? Portanto, não é para arrancarmos o livro de Tiago da nossa Bíblia. Está muito bem lá na nossa Bíblia. Mas é exatamente isso que nós vamos falar hoje. O apóstolo Paulo, eu considero o apóstolo Paulo o maior teólogo da história do cristianismo. No entanto, o apóstolo Pedro disse do apóstolo Paulo, em 2 Pedro, ele disse o seguinte: o Paulo escreve coisas difíceis de entender. Sabiam? Então, se Pedro diz que o Paulo escrevia coisas difíceis de entender, e era o apóstolo Pedro, será que ele tinha razão? Ainda hoje o cristianismo luta para perceber o que é que o apóstolo Paulo queria dizer. Mas o que é certo é que o apóstolo Paulo entendia perfeitamente a justificação pela fé, entendia perfeitamente a santificação, que vamos começar a falar hoje, e entendia perfeitamente a justiça de Cristo. E por isso nós vamos falar dele muitas vezes. Ora, nós ontem vimos que a justificação pela fé é a solução para o nosso passado. Como diz o apóstolo Paulo, para os nossos pecados passados. Ok. Só que nós, segundo a palavra de Deus, não temos só o problema do pecado. Se o nosso problema fosse só o pecado, estávamos resolvidos com a justificação pela fé, com o perdão. Mas nós, seres humanos, não temos apenas o problema do pecado. Ora, veja o que é que Paulo diz em Romanos 8, diz assim, o seguinte: porquanto a inclinação da carne é o quê? Inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O que é que o apóstolo Paulo está a falar aqui? Está a falar de coisas que nós fizermos ou de algo que nós somos? O que é que vos parece? Nós somos. Não está a falar do que nós fizemos. Então não está a falar dos nossos pecados passados. Está a falar daquilo que eu sou. Então, nós não só temos o problema do que fizemos, também temos o problema do que somos. Aliás, o próprio apóstolo Paulo diz que não precisa dizer assim. Ele logo, um pouquinho antes, no capítulo anterior, ele diz, porque, reparem bem, quando, qual é o tempo verbal? Estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem frutos para a morte. Tempo verbal, qual é que ele está a usar? Passado. Quer dizer que tem solução ou não tem solução? Hã? Tem solução. Então temos um problema, mas o problema tem solução. Então, que problema é que nós temos que faz parte de nós e que não é que nós fazemos, mas é o que nós somos? Qual é esse problema? Eu costumo fazer uma pergunta e vocês todos sabem a resposta, ok? Vamos lá então. Estão prontos? Sim? O que é que eu, Ruben, vou levar para o céu? Como é que vocês sabem isso? Hã? É a única coisa que vamos levar para o céu? Sim ou não? Sim. Muito bem.
Agora, o que é que isso implica? Sabem que no céu não vai haver pecadores. A Bíblia diz que todos somos pecadores, mas também diz que no céu não vai haver pecadores. Estou a dizer certo ou errado? Certo. Ok, obrigado. Então, acham que no céu vai haver pessoas com caráteres defeituosos? Pessoas com defeitos de caráter, com problemas da carne, como diz o apóstolo Paulo? É uma pergunta mais difícil? Ora, reparem o que é que Ellen White diz em relação a isso. Ninguém que tenha tido a luz da verdade entrará na cidade de Deus como transgressor dos mandamentos. O que é que ela está a dizer? Que no céu não vai haver o quê? Pecadores, certo? Mas ela continua. Sua lei constitui o fundamento do seu governo no céu e na terra. Se eles intencionalmente espezinharam e desprezaram sua lei na terra, não serão levados ao céu para realizar a mesma obra ali. E depois o que é que ela diz? Não haverá modificação do caráter quando Cristo vier. Já fomos. Perceberam? Quando Jesus voltar, nós vamos ser totalmente transformados, sim ou não? Então. Totalmente transformados, ok, exceto o caráter, ok. Isso significa que a nossa presença aqui nesta terra tem um objetivo só: me preparar para o céu. É o único objetivo de nós vivemos nesta terra. Não é sermos ricos, não é casarmos, não é termos filhos. O único, principal objetivo da nossa vida aqui na terra é o quê? Me preparar para quê? Viver eternamente. Se calhar devíamos dar um bocadinho mais atenção ao nosso caráter. O que é que vocês acham, irmãos? Eu pergunto-me como é que eu vou estar no céu com os defeitos de caráter que eu tenho. Só que Deus disse que há solução. Ora, nós estamos a ver que existem dois problemas. O problema do pecado, o problema do caráter. Concordam comigo ou estou a inventar? Concordam? Foi isso que vimos? Então, vamos continuar. Então, esta é a parte mais importante de nós entendermos. Diz o seguinte: a justiça de Deus, apóstolo Paulo outra vez, que é pela fé de Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, pois não há distinção. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Certo? Todos somos pecadores, todos pecamos. Mas há solução, foi o que vimos ontem. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, isto é o que é? Justificação pela fé. Lemos isto ontem. O qual Deus pôs por propiciação, pela fé no seu sangue, para declarar a sua justiça, para a remissão dos pecados passados, mediante a tolerância de Deus. Lembram-se que temos lido este texto ontem? Sim? Este texto resume a solução do primeiro problema, que é a justificação pela fé, a justiça imputada de Deus. Mas ainda há mais. Quando o pecador penitente, arrependido, perante Deus descer na expiação de Cristo por ele e aceita este sacrifício como sua única esperança, nesta vida e na vindoura, seus pecados são perdoados. Isto é a justificação pela fé. Perdão e justificação são a mesma coisa. A justificação é o perdão absoluto e completo do pecado. A justiça de Cristo é... Lembra-se que temos lido este texto hoje? Então, eu vou pôr aqui num esquema para nós percebermos melhor. Isto é a solução que Deus apresenta para cada um de nós. Tu és um pecador, tu tens pecados, eu sou um pecador, eu tenho pecados, mas Deus quer gratuitamente oferecer uma solução para esse problema. Esse problema é feito por uma maneira que Deus instituiu, que é pela justificação, pela fé. E aquele que é justificado recebe o que é para parte do Senhor?
recebe o perdão, que é o que é? Justiça imputada. Porquê que a justiça é imputada? Eu faço perguntas difíceis, não é? Porquê que a justiça é imputada no perdão? Vou já responder. Vamos ver outra coisa. Vamos ver mais um texto, eu já respondo. Diz o seguinte, este é um dos textos mais importantes desta semana. É imputada a justiça pela qual somos justificados. Aquela pela qual somos santificados é o quê? Comunicada. A primeira é o nosso título para o céu, a segunda é a nossa adaptação para ele. Vamos parar aqui. Irmãos, percebemos nós isto, o que é que isto quer dizer? Isto é muito importante. A justiça pela fé é imputada. Porquê? Porque ela não nos muda. Ela é-nos dada gratuitamente, mas não faz nenhuma mudança em nós. Nós, para sermos mudados, precisamos de outra justiça. É a justiça comunicada, essa passa a fazer parte de nós. Essa é aquela que nos transforma. Perceberam a diferença? Uma recebemos um título, um cheque, dizia estás perdoado, mas eu continuo a ser o mesmo Ruben. Na outra, Deus quer fazer o quê? Quer arrancar o pecado de mim. Quer arrancar o mundo de mim. Quer me transformar. E isso não é na justificação pela fé. Isso é na santificação. É por isso que uma é imputada e a outra é comunicada. A outra vai ser uma propriedade minha. Vai passar a ser minha. A outra é apenas um título que eu recebo. Estás perdoado aqui e eu vou-te substituir. Esta não. Esta vai-me transformar. Ora, eu quero fazer uma pergunta. E agora vou-vos dizer, e a seguir vamos ver se é verdade ou não. Nós entramos espiritualmente no santuário, deixamos o mundo para trás, entramos no pátio, que representa a justificação pela fé, certo? E depois o objetivo é entrar o quê? No lugar santo. E depois o objetivo é entrar no lugar santíssimo. Acham que estamos a descer em importância ou a subir em importância? A santificação é uma parte fundamental na vida do cristão. Muitas vezes nós focamos no perdão, e o perdão é, claro, sem perdão não há nada, mas a justificação pela fé não é o fim do caminho para um cristão, irmãos. Por isso é que ele representa a nossa conversão. Mas ele não é o fim do caminho. Ele é o início do caminho. Então, vamos pôr isto no quadro para tentarmos perceber. Deus tem duas soluções porque eu tenho dois problemas. Então, para o problema do pecado, Deus oferece a justificação pela fé, a sua graça imputada. Para o problema do caráter, o Senhor oferece a santificação, que é a sua justiça comunicada. Uma está representada no pátio, a outra está representada no lugar santo. É no lugar santo que somos santificados. Tem lógica? Sim? Ok. Estamos prontos para conseguir prosseguir. Eu disse que nós estávamos a subir de importância. Agora reparem o que é que o apóstolo Paulo diz aos Hebreus. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não estamos a falar de coisas de pequena importância. Estamos a falar de coisas fundamentais para o nosso destino eterno. Concordam comigo? O apóstolo Paulo é muito claro em relação a este assunto. Então, se nós sabemos como funciona a justificação pela fé, sabemos, não é? Perdão. O perdão vem pelo arrependimento, confissão, certo? Arrependimento que é genuíno,
Não é dizer ao Senhor, perdoa-me, passado meia hora estou a fazer a mesma coisa, certo? No entanto, Deus quer não só solucionar o nosso pecado, mas quer solucionar o nosso caráter. Ora, vamos tentar perceber, então, qual é a nossa parte na santificação. Acham que isto é importante ou não? Já sabemos qual é a nossa parte na justificação pela fé. Qual é a minha parte na santificação, na transformação do meu caráter. Se é tão importante, porque é aquilo que eu vou levar para o céu, se é aquilo que não vai ser transformado na segunda vinda de Cristo, não acham que é importante nós sabermos como é que o nosso caráter poderá ser transformado? Sabem que eu andei vários anos a tentar encontrar algum pastor, algum teólogo que me explicasse exatamente isso. O que é que eu tenho que fazer para ser transformado? E eu orei ao Senhor 5 anos para Ele me responder qual era a minha parte no Evangelho da Salvação. E quando Ele me respondeu, a resposta estava mesmo à frente dos meus olhos e eu não a via. E hoje, amanhã e terça-feira, vamos ver passo a passo o que é que eu tenho que fazer para o Senhor fazer este milagre na minha vida. Bom, vamos continuar. Senão o tempo começa a passar e eu começo a divagar. Diz o seguinte, Paulo continua, mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para quê? Nós fomos escolhidos para isto, irmãos. Nós aceitámos a Cristo como nosso Salvador para sermos transformados à sua imagem. Fomos escolhidos para a santificação do Espírito e a fé na verdade. A santificação vem pelo Espírito Santo, é Ele que faz essa obra, ok? Mas só somos participantes disso pela fé, assim como na justificação, na santificação, a nossa parte é pela fé. Ora, depois de eu entender um pouco melhor como é que isto funcionava, eu voltei a ler a Bíblia, ok? Porque a partir daquele momento a Bíblia tornou-se diferente para mim. E em todo o lado eu encontro isto agora. Vou dar só um pequeno exemplo para vocês perceberem. Olha, reparem. Em 2 Tessalonicenses, o que é que Paulo diz? Diz assim, se pois alguém se purificar dessas coisas, a purificação é um símbolo que é do perdão. Pátio, certo? Justificação pela fé. Agora reparem o que ele diz. Será um vaso de honra que é santificado. Lugar santo. Transformação de caráter. Certo? Continua. E útil e pelo Senhor preparado para toda a boa obra. Sabiam que as boas obras estão no lugar santíssimo? A alegoria do Senhor do Santuário está presente em toda a Bíblia. Só em Deuteronômio está em quase todos os capítulos. Fala da purificação, santificação e obras. Sempre. Isso é o Evangelho do Santuário, o caminho da santificação. Ok, então, já que temos 2 problemas, Deus diz-nos que há a solução, temos que perceber como é que isto funciona. Eu sempre ouvi dizer desde pequenino que nós somos transformados pela... Então, deixaram-me sozinhos agora. Que nós somos transformados pela... Não estamos lá. Vamos lá. Este versículo fala que nós, quando eu disser, vocês vão se lembrar, que nós somos transformados pela contemplação. Ok? Já ouviram falar nisso? Sim? Ok. Eu também já ouço falar isto desde pequenino. Até que chegou uma altura na minha vida que eu me perguntei a mim próprio. Muito bem, eu sou transformado pela contemplação. O que é que isso quer dizer? Ok, muito bem. Isso então quer dizer alguma coisa na prática, certo? Então começou a minha luta com o Senhor. Eu vou-vos contar a história depois no outro dia. Hoje não temos tempo. Hoje vamos ver outra coisa. Mas eu perguntava-me a mim próprio, ok, Senhor, eu sou transformado pela contemplação, explica-me como. Depois eu lia textos como este, contemplando, havemos de ser transformados.
E ao meditarmos nas perfeições do modelo divino, desejaremos tornar-nos inteiramente transformados e renovados na imagem de sua pureza. É pela fé, reparem, pela fé, no Filho de Deus que se efetua o que é? Transformação do caráter. E o filho da ira torna-se filho de Deus. Passa da morte para a vida. Torna-se espiritual e discerne as coisas espirituais. E eu orava ao Senhor e dizia, é isto que eu quero para a minha vida. Mas depois perguntava, como é que isto funciona? Eu queria saber, genuinamente queria saber. Porque se eu, para ser perdoado, tenho que fazer a minha parte, eu, para ser santificado, se calhar também tenho que fazer a minha parte. O quê? Então, vou só contar um bocadinho da história, então, não estou a resistir. Eu orei por este assunto 5 anos seguidos. E eu continuava sem saber, eu ouvia pregações, eu ouvia tudo e não havia uma resposta concreta. O que é, Senhor, o que é que eu tenho que fazer para tu poderes transformar o meu caráter? E um dia eu estava a sair da reunião de oração, de quarta-feira, em Espinho, vinha para casa, e eu tenho o hábito, muitas das vezes, de ouvir livros enquanto estou a conduzir, tá bom? Gosto de ouvir, já ouvi a Bíblia inteira, já ouvi vários livros, e eu vim ouvir o livro, pela segunda vez, o de Já Todas as Nações, é um dos meus livros preferidos. Então, eu estava a ir embora, estava a conduzir, estava a ouvir o livro, e naquele livro tem 2 passagens em que Deus respondeu diretamente à minha oração. E me disse, é exatamente isto que tens que fazer. E daí surgiu este seminário, ok? E eu gostava de partilhar isso com vocês hoje, amanhã e terça-feira. Então, vamos começar. Se nós quisermos ter um caráter semelhante a Cristo, temos que fazer algumas coisas. Reparem bem no que eu estou a dizer. Aquilo que eu faço não transforma o meu caráter. Perceberam? Ou não? Aquilo que eu faço é eu dar autorização a Deus para transformar o meu caráter. Perceberam a diferença? Vamos comparar com o perdão. Aquilo que eu faço não perdoa os meus pecados. Aquilo que eu faço dá autorização a Deus para me perdoar. Tem lógica, sim ou não? Sim? Então, eu quero vos dizer que não há nada que eu possa fazer para transformar o meu caráter. Mas há tudo o que eu possa fazer para Deus o transformar. Então, eu tenho que saber exatamente o que é que eu tenho que fazer para Deus transformar. É que se eu não fizer, eu vou estar a vida toda na igreja e o meu caráter vai estar igual. Perceberam o que eu disse? Acham que é esse o plano que Deus tem para a minha vida? Eu estar 50 anos na igreja e o meu caráter estar exatamente igual? Então, diz o seguinte: se quisermos desenvolver um caráter que Deus possa aceitar, precisamos de fazer alguma coisa. Formar o quê? Hábitos corretos em nossa vida religiosa. E esses hábitos são 4. Só se eu puser em prática estes 4 hábitos na minha vida é que Deus pode transformar o meu caráter. Perceberam, sim ou não? Pergunta: acham que é importante eu saber quais são estes 4 hábitos? Ok, então vamos lá. Vamos começar pelo primeiro, que é o que dá início a tudo isto. A verdadeira santificação é uma obra diária, continuando por tanto tempo quanto dura a vida. Aqueles que estão batalhando contra as tentações diárias, vencendo as suas próprias tendências pecaminosas e buscando santidade do coração e da vida. Ora, eu quero-vos dizer uma coisa que é muito importante. A santificação é uma obra que é diária. Certo? O que é que isto quer dizer? Quer dizer que é algo que eu faço e fica completo daqui a 80 anos. É isso que quer dizer? Isto quer dizer que a santificação tem que ser feita todos os dias. Perceberam? A santificação tem que ser feita quantas vezes? Todos os dias. E só se for feita todos os dias
é que estamos a dar permissão ao Senhor. Então, como eu estava a dizer, os 4 hábitos estão plenamente descritos onde? No santuário. Então, primeira coisa muito importante. Se eu estou no pátio e passo para o lugar santo, há uma diferença no ambiente à minha volta, sim ou não? Porquê? Qual é a diferença? O pátio é aberto, é no exterior, e o lugar santo é fechado, é no interior. Compreendem isto? Acham que isto poderá ter algum significado importante para nós? Ora, reparem bem. Eu, se estou no mundo lá fora, e eu entro no pátio, reconheço Cristo como meu Salvador no altar, lembram-se que vimos ontem, olho para a água que está na pia, simboliza o meu batismo, me entrego ao Senhor. Agora, qual é o próximo passo lógico? É eu entrar onde? No lugar santo. Mas eu, no pátio, consigo ou não ainda ver o mundo lá fora? Mas se eu entro no lugar santo, consigo ou não ver o mundo lá fora? Não. E eu quero-vos dizer que isto é um dos aspectos mais importantes do nosso processo de santificação. Diz o seguinte: mediante a contemplação, contemplar nós precisamos usar quais órgãos? Os olhos e por vezes os ouvidos. Ok? É aquilo que nós metemos para dentro aqui, certo? Agora reparem, mediante a contemplação da perfeição do caráter divino e reclamando a justiça de Cristo como sendo nossa pela fé, havemos de ser transformados à mesma imagem. Agora reparem o que é que ela diz. Não reunamos, pois, todos os quadros desagradáveis, iniquidades, corrupções e decepções, provas do poder de Satanás, a fim de os suspender nas paredes da nossa memória. Perceberam o que é que está aqui a dizer? Sim ou não? O que é que está aqui a dizer? Que se eu quero ter um caráter como o de Cristo, o que é que eu tenho que fazer? Reparem, eu sou transformado pela contemplação, mas em primeiro lugar eu tenho que deixar de contemplar. O que é que eu tenho que deixar de contemplar? O mundo lá fora. Ora, eu posso estar na igreja, posso ser um membro batizado e continuar a contemplar o mundo lá fora. E sabem o que é que acontece? É impossível Deus transformar o meu caráter. Porquê? Porque nós somos transformados pela contemplação. Se eu estou a contemplar o mundo, por quem é que eu sou transformado? Pelo mundo. Bom, vamos lá ver se isto faz sentido. O próprio Cristo diz assim: se o teu olho te fizer tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Melhor é entrar na vida com um olho do que tendo 2 olhos seres lançados no inferno. O que é que ele está a dizer, Cristo? O que é que ele está aqui a dizer? Vamos andar todos aqui sem um olho, é isso? O que é que isto quer dizer, irmãos? Quer dizer que aquilo que nós vimos pode custar a nossa salvação. Aquilo que eu ponho diante dos meus olhos pode custar a minha salvação. Certo ou errado? Mas nós devemos fechar os olhos para não vermos nem aprendermos o mal. Devemos fechar os ouvidos para que não ouçamos o que é mau e não obtenhamos o conhecimento que nos mancharia a pureza de pensamentos e de ação. O primeiro passo, eu entrar no lugar santo, significa o quê? Que eu tenho que retirar o mundo dos meus olhos e dos meus ouvidos. Concordam? Isto não é nenhuma novidade para vocês, pois não. Decorria o ano de 2017 e eu estava com um problema espiritual. Sabem qual era esse problema espiritual? E eu não conseguia passar tempo com o Senhor a estudar a sua palavra. Ok? Eu não conseguia. Eu tentava muitas vezes.
Muitas vezes eu até na cama deitava-me, abria a palavra de Deus e começava e tal. E era como se diz na minha terra, perdoem-me, era uma seca. Não sei se já isto aconteceu com vocês, mas isto era uma realidade na minha vida, eu não conseguia. Bom, é verdade que eu sou um pouco disléxico, para mim ler não é a melhor coisa do mundo, não é? Mas eu não conseguia, não tinha o hábito de pegar na palavra de Deus e estudar. Eu era monitor da escola sabatina, e se não fosse monitor, então eu que não estudava nada. Graças a Deus que eu sou monitor da escola sabatina desde os meus 18 anos, porque obrigavam-me ao menos a estudar a lição. Mas de resto, eu não estudava a palavra de Deus e não conseguia. Eu tentava, mas eu não conseguia. Então eu lembrei-me. Então eu comecei a orar a Deus em 2007, a pedir ao Senhor uma coisa muito simples. Ajuda-me a ter vontade para estudar a Tua palavra. E eu comecei a orar. Bom, ao fim de 4 anos, esta oração tinha resultado em quê, sabem? Absolutamente nada, estava tudo igual. Tudo igual. Mas em 2011, eu tenho que começar por algum lado, não sei o que é de fazer. E eu lembrei-me que quando tinha 15 ou 16 anos, que eu numa das férias que fiz no Algarve, levei um livro que me marcou muito. Porque eu li nessas férias um livro lá, estendido na praia, enquanto esperava com os meus pais, que digamos que estar estendido ao sol não é o meu passatempo preferido. Mas eu levei um livro, foi o livro A História da Redenção. Até hoje não me lembro do que eu li nesse livro. Ok? Mas eu nunca mais li nenhum livro de Espírito e Profecia. Até essa altura. Até 2011. Então eu li um bocado de um livro e o que lá estava escrito trouxe-me um grande problema. É que a citação, por acaso esqueci-me de pôr, podia ter trazido, diz o seguinte: os filhos de Deus vivem vidas totalmente diferentes das pessoas do mundo. Já leram alguma vez esta citação? Estou a parafrasear, não são exatamente estas palavras, mas diz o quê? O que é que diz? Que a vida no verdadeiro cristão é o quê? Semelhante ou diferente do mundo? Diferente. Ok. Então, imaginem esta cena. Estamos em dezembro de 2011 e eu estou sentado na sala do meu melhor amigo, ok? Onde nós íamos muitas vezes. Estou num intervalo de um jogo de futebol que estávamos a ver os dois juntos. No intervalo estávamos a jogar PlayStation, que era o que nós fazíamos sempre, estávamos juntos. E era uma pessoa que eu estava muitas vezes juntos porque somos muito parecidos. Estudámos juntos na universidade, tínhamos os mesmos gostos, tínhamos os mesmos hábitos e tínhamos os mesmos passatempos. Por vezes até passávamos férias juntos e as nossas vidas eram praticamente iguais. Só que há um problema. É que esse meu amigo nem sequer acredita em Deus. Perceberam o que eu disse? Ok. Então eu estava sentado lá no intervalo do jogo e veio-me este pensamento. Um verdadeiro cristão é totalmente diferente das pessoas do mundo. E aquilo começou-me a fazer muita confusão. É que nessa altura eu dava o horário à minha esposa das horas em que iam dar os meus jogos de futebol, porque ela já sabia que naquelas horas não poderíamos sair de casa. Eu tinha todos os canais de desporto da televisão. Eu passava muitas horas nos meus vícios dos filmes, nos meus vícios das séries. Por vezes passava a noite de sábado a domingo inteira a ver filmes. Eu tinha uma coleção de centenas de filmes.
eu via todos os filmes antes de eles chegarem ao cinema. Ou seja, e eu estava constantemente a contemplar o quê? O mundo. Concordam comigo ou não? Então eu estou lá sentado na sala desse meu amigo e de repente o Senhor está-me a dizer assim: ora, há aqui alguma coisa que não está a bater certo. É porque tu és exatamente igual àquele e aquele nem sequer acredita em mim. E aquilo começou a fazer muita confusão. Muita confusão mesmo. Então, na minha mente, eu assim, alguma coisa não está bem. Ou este meu amigo é uma pessoa espetacular, ou então, se calhar, eu não estou a viver o meu cristianismo como eu devia viver. Qual é que acham que era a opção certa? O problema estava em mim, não estava? Então eu decidi mudar a minha vida. Eu fiz um compromisso com Deus que eu queria deixar essas coisas para trás. Por coincidência, em fevereiro de 2012, o pastor da minha igreja teve uma ideia. Vamos fazer os 10 dias no aposento alto. Alguém sabe o que é isto? Não. Então, é assim, eu vou explicar. 10 dias, 6 da manhã, estamos todos na igreja, fazemos um encontro com o Senhor até às 7 da manhã e depois, nos restantes 23 horas do dia, temos que fazer jejum espiritual. Segunda pergunta, sabem o que é jejum espiritual? Não. Jejum espiritual é o seguinte: eu não posso comer nenhum alimento que me faça mal, não posso fazer nada, não posso ver e ouvir nada que não seja inspirado por Deus. Perceberam? Por isso, não posso. Reparem, eu na minha vida, não é? Não podia ver televisão, não podia ouvir rádio, não podia ver as minhas coisas que eu gostava de ver. Portanto, iam ser 10 dias para nos consagrarmos ao Senhor. Ok? Perceberam? Muito bem. Eu gosto de desafios, não sei se os irmãos gostam de desafios, eu gosto. Então eu achei aquilo muito interessante e eu aceitei o desafio. E depois porquê? Estava alinhado com aquilo que eu estava a pensar fazer. Ao fim do terceiro dia, a minha mulher estava a chorar na cozinha e eu a querer trepar as paredes. Ok? Ao fim de 3 dias. A minha mulher estava a dizer: não consigo mais fazer isto. Eu não consigo estar aqui na cozinha a cozinhar e não estar a televisão acesa. E eu ainda estava pior, ok? Eu ainda estava pior. Então nós decidimos o quê? Vamos terminar com isto, que não dá para fazer isto. Mas depois nós tivemos assim uma ideia. Espera lá. Isto são só 10 dias. Parece que estamos a brincar. Não conseguimos viver 10 dias sem uma vida assim. Então nós decidimos, ok, são 10 dias, passa rápido, vamos em frente. E aceitámos os desafios de 10 dias. 2 dias depois, eu vou, depois de jantar, sento-me na sala como era habitual, pego no comando como era habitual e ia ligar o que é como era habitual? Televisão. Quando eu me lembro, espera lá, eu estou a fazer os 10 dias no aposento alto, eu não posso fazer isto. Então aconteceu uma coisa muito interessante. Estou a contar isto tudo só para vocês perceberem o que é que aconteceu. E entre a televisão e o sofá, tinha uma mesinha pequenina de sala. E sabem o que é que estava no centro dessa mesa sempre? A minha Bíblia. Ok? Estava lá, pousada sempre. Agora imaginem a cena, estou sentado no sofá, não posso ligar a televisão, não é? E eu começo literalmente a olhar para a minha volta e a pensar: o que é que eu vou fazer? Quando o meu olhar dá com o quê? Com a Bíblia. E eu pensei assim, bom, prontos, tudo bem. E eu peguei na Bíblia, era uma Bíblia Thompson como esta, uma Bíblia de estudo. Fui aqui ao final e tem temas de estudo bíblico, ok? Tem temas, tem os versículos todos. E então eu fiz algo, escolhi um tema que me interessou e eu fui ler um a um todos os versículos bíblicos daquele estudo, certo? Então eu estive a ver e vi o primeiro, depois vi o segundo, depois vi o terceiro, depois vi o quarto, tal. E chegou ao fim, fechei a Bíblia e eu assim, afinal, isto até é interessante. Tinha estado uma meia hora, 45 minutos, e pausei a Bíblia.
naquele momento, eu ouvi a voz de Deus. E Ele disse-me, percebes agora porque é que não consigo assustar a palavra de Deus? Naquele momento eu percebi. Isto não me dizia nada. Isto não entrava aqui. Porque a minha mente estava cheia. Eu passava todo o meu tempo livre a alimentar a minha mente com as coisas deste mundo. Que eu não tinha mente para as coisas de Deus. Naquele dia tomei uma decisão radical. Não recomendo tomarem decisões radicais, mas eu tomei. Até hoje, eu nunca mais vi televisão. Nunca mais ouvi rádio. Nunca mais vi um filme. Eliminei tudo da minha vida, completamente. Sabem o que aconteceu? A minha vida mudou radicalmente. Eu não conseguia estudar a palavra de Deus. Tornou-se a minha maior paixão. Esta semana estou a concluir o meu curso de Teologia, porque eu estou apaixonado pela Bíblia. E eu percebi naquele momento, ainda antes de eu perceber, seja o que for em relação a isto, Deus ensinou-me na prática, se queres te alimentar de mim, primeiro tens de parar de te alimentar do mundo. E atenção que eu não estou a dizer que não podem ver televisão, ok? Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que aquilo era o mais importante para mim. E quando eu pus de lado o mundo, Deus pôde se revelar na minha vida. O primeiro passo é este. É eu fechar os meus olhos, é eu fechar os meus ouvidos àquilo que eu sei que me faz mal. Sabemos ou não sabemos? Todos nós sabemos. Se eu não fechar os meus olhos, se eu não fechar os meus ouvidos àquilo que eu sei que me faz mal, sabem o que é que eu estou a dizer ao Senhor? Eu prefiro contemplar o mundo do que contemplar a Ti. E eu estou a dar autorização ao Senhor me transformar? Não. Bom, vamos terminar, desculpem que a hora já vai avançada. Não se deve poupar nenhum esforço para estabelecer o devido hábito do estudo. Se a mente vagueia, trazei-a de volta. E agora estas 3 próximas citações não são para vocês, está bem? Elas são para mim, que eu era viciado nestas coisas, ok? Compreendam o que eu disse? Se vocês não são viciados, elas não são para ti. É para eu conseguir transmitir aquilo que eu vivi e eu não conhecia e depois eu li aquilo que eu vivi. Reparem bem, se o gosto intelectual e moral foi pervertido pelos elaborados e estimulantes contos de ficção, isso era eu. Tendes então uma batalha a travar contra vós mesmos, a fim de vencer este hábito falsificado. Isto era a minha vida. Se os leitores, e agora já não se diz leitores, agora diz-se visualizadores de ficção, que era a minha paixão, estão condescendendo com o mal que destrói a espiritualidade. E eu fui uma prova viva disto. Eclipsando a beleza da página sagrada, cria uma nociva estimulação, desperta a imaginação, incapacita a mente para a utilidade e desvia o espírito da oração, tornando-o inapto para qualquer exercício espiritual. Alega-se muitas vezes que, a fim de se desviar as juventudes das leituras sensacionais e indignas, devíamos proporcionar uma melhor espécie de ficção. Isso equivale a tentar a cura de um ébrio dando em lugar ao whisky ou à aguardente. Os intoxicantes mais brandos, como o vinho ou a cerveja ou cidra, o uso destes animaria continuamente desejos estimulantes mais fortes. Eu tomei essa decisão radical, porque eu era o quê? Era viciado. A única segurança para os bêbados, bem como para o homem temperante, é total abstinência. Por isso, para mim, teve que ser assim.
A mesma regra se aplica ao amante da ficção. Sua única segurança é total abstinência. Irmãos, eu muitas vezes me perguntava qual o motivo de nós sermos a igreja de Laodiceia? Qual o motivo da mensagem à igreja de Laodiceia ser: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei, com ele cearei e ele comigo? Já alguma vez perguntaram porquê? Se Cristo está a bater à nossa porta, isso significa que Ele está do lado de dentro ou do lado de fora? Oi? Têm a certeza? Pois é. Então, espera lá. Cristo está lá de fora. Está a bater. Para Ele entrar, o que é que eu tenho que fazer? Abrir a porta? O que é isso? O que é isso? Jesus não abrirá a porta do nosso coração. Temos o quê? De abrir nós mesmos e mostrar que desejamos a sua presença, dar-lhe as boas-vindas. O que é isso? Percebem? Uma coisa é nós compreendemos uma coisa teoricamente. Muito bem, isto é muito bonito. Cristo está à porta, bate, e eu abro e Ele entra. É bonito ou não é? Mas o que é isso na prática? Reparem, se todos fizéssemos um trabalho completo de eliminar o lixo deste mundo na nossa vida e preparar um lugar para Jesus, Ele entraria, habitaria connosco e fazia um grande trabalho. Abrir a porta de Cristo é eliminar o lixo deste mundo da minha vida. E Ele não vai entrar enquanto eu não fizer este serviço. Tudo o que nós vamos fazer esta semana é assim. Deus quer fazer, eu tenho de permitir. Deus quer fazer, eu tenho de permitir. Mas eu tenho que saber o que é isto. E eu tenho que entender o que é que eu tenho que fazer. É por isso que a primeira obra dos que desejam reformar é o quê? Purificar a sua mente. Se a mente é guiada em direção viciosa, tem que ser refreada. Cultivado só assuntos puros e elevados. Quando tentados a ceder a uma imaginação corrupta, fugi para o trono da graça e orai pedindo forças do céu. Na força de Deus, a imaginação pode ser disciplinada. Amém? De modo a só se demorar em coisas puras e celestiais. Então, nós hoje vimos o primeiro hábito dos 4, ok? Eu quero vos dizer que os outros hábitos são mais importantes do que este. Mas os outros hábitos dependem deste. Em primeiro lugar, então, eu tenho que deixar de contemplar as coisas que eu sei que são inspiradas por Satanás. Que eu sei que não deviam de entrar na minha mente. E isto é eu a dizer ao Senhor: Senhor, entra na minha vida. Senhor, transforma o meu coração. Mas isto é só o primeiro passo, irmãos. Temos mais dois passos, com 3 hábitos, que são fundamentais para a nossa vida cristã. E é por isso que a mensagem de amanhã e a mensagem de terça-feira são as mais importantes. Mas eu não queria terminar hoje sem te dizer algo. Deus quer-te transformar. Deus quer-me transformar. Sim ou não? E eu quero ser transformado. Sim ou não? Sabem que se eu soubesse que naquele terreno que está aqui em frente, que está à venda, está ali um terreno à venda, já repararam? Se eu soubesse que lá enterrado estava um tesouro de 10 milhões de euros, o que é que eu ia fazer? E eu ia fazer tudo para quê? Para comprar aquele terreno. Eu, como cristão, não ia lá buscar porque ele não é meu. Mas podia comprá-lo ou não podia? Podia. A partir do momento que eu comprasse aquele terreno, qual era a primeira coisa que eu ia fazer? Eu acho que eu nem dormia
Eu acho que nem dormia enquanto não comprasse o terreno. Certo? Faríamos isso ou não? Sou só eu? Vocês fariam isso, sim ou não? Porquê? Porque lá há um tesouro de grande valor. Deus quer nos dar algo que é muito mais valioso que isso. Será que eu tenho a mesma atitude que eu teria para com esse tesouro terrestre? Qual é a nossa prioridade na vida? Um caráter semelhante ao Cristo vale mais que 10 milhões de euros? Uma vez alguém perguntou: o que é que tu fazias se eu te desse um valor astronómico de dinheiro, 10 milhões de euros? Melhoraria a tua vida ou não? E depois disseram a seguir a seguinte pergunta: muito bem, eu dou-te 10 milhões de euros, mas da primeira vez que tu adormeceres, nunca mais vais acordar. Sabem o que é que a pessoa respondeu? Queres os 10 milhões de euros ou queres adormecer e nunca mais acordar? O que é que a pessoa respondeu? O que é que vocês acham? O que é que vocês responderiam? Queriam esses 10 milhões de euros? Eu não queria. Para que é que me serviam os 10 milhões de euros se eu não ia mais acordar? Certo ou errado? Mas este tesouro que Deus nos quer dar, sabem o que é que vai fazer? A vida eterna ao seu lado, no sítio mais maravilhoso que nós nem conseguimos imaginar. Com quanta força nós buscamos esta bênção do Senhor? A salvação não depende de Deus, Ele já fez tudo. A salvação depende de mim. Que Deus nos abençoe. Amém. Thank you.